Nessa aula, a gente vai continuar a considerar espaço físico, espaço linear euclidiano, né, afino, de 3 dimensões, e introduzir um outro produto de 2 vetores que se chama produto vetorial. Então, nós consideramos espaço de 3 dimensões onde tem base 3 vetores, lembra? Agora, antes de introduzir produto vetorial, eu vou explicar por que a gente precisa produto vetorial. E para isso eu vou precisar lembrar um movimento circular. Tá? Imagina, tem um círculo aqui, certo? E nós temos movimento nesse círculo. Então, o raio do círculo vai ser ele. Então, O é o centro da referencial, é fixo, ele é a posição do ponto. E ponto move ao longo do círculo de uma posição a outra. Então, ele com vírgula aqui. Aqui nós temos vetor delta R, deslocamento do ponto P. Então, a gente pode pensar que isso acontece no tempo delta t, certo? E ângulo entre dois vetores é delta φ. Delta φ é o ângulo. Aquele ângulo que desenhei lá. Então, esse ângulo, o raio gira no sentido anti-horário, no tempo delta t. Então, lembrando vocês que tem definição da velocidade angular. Ela tem medição em radianas, porque o ângulo normalmente é medido em radianas. Velocidade angular é derivada do ângulo sobre tempo. Então, na verdade, a gente precisa pegar limite quando o tempo vai para o zero, ou pegar a derivada do ângulo sobre tempo. Ângulo polar, o ângulo aquele que o raio vai gerar durante o tempo delta t. Tá, velocidade angular. Então, esse movimento circular é uma mudança do vetor, ele, que tem módulo fixo, certo? Correto? Mudança do vetor. Então, porque nós temos espaço afino, nós sempre podemos colocar esse vetor no ponto do centro do nosso referencial. Que o vetor vive no espaço linear e nós vivemos no espaço afino. O centro é fixo, então realmente esse vetor, cujo comprimento é constante, faz movimento pequeno, movimento no tempo delta t muito pequeno ao longo de um círculo. Quer dizer, o eixo desse círculo, quer dizer, o eixo que tem eixo ortogonal ao plano do círculo, ortogonal, ambos vetores. Eixo, vamos chamar esse vetor unitário ao longo do eixo, esse eixo N. Então, esse eixo pode mudar no tempo, esse eixo pode ser função do tempo, ângulo função do tempo, certo? Então, essas duas coisas podem ser funções do tempo, mas movimento mais geral do vetor, cujo comprimento é constante. Ele gira, cada pequeno aumento do tempo delta t, ele faz esse pequeno movimento. E tem um plano onde esse movimento acontece, porque dois vetores, ele com vírgula, sempre pertencem a um plano. E nesse plano a gente pode definir delta r e essa velocidade angular instantânea, nesse caso, certo? E essa velocidade angular, ela respeita o quê? Eixo, que também é instantâneo. Então, nós temos, na verdade, velocidade angular e eixo, duas coisas, desse movimento mais geral. Velocidade angular e eixo do movimento são coisas instantâneas, mas bem definidas a cada momento do tempo. Esse movimento do vetor, cujo comprimento é constante. Por que precisa, então, produto vetorial? A produto vetorial vai dar exatamente mudança do vetor R. Vamos considerar primeiro pequena mudança do vetor R, que nós podemos calcular desse desenho. Só precisa introduzir mais um vetor. Vetor tangencial ao círculo, ao ponto inicial da posição do vetor R, tal. Então, delta R, ele é entre dois pontos no círculo, mas quando delta t vai para o zero, esse delta R
é paralelo ao tal. E o comprimento ΔR, é o quê? Comprimento ΔR é o ângulo no raio, certo? Comprimento do R no ângulo, isso é aproximadamente no tal, ou essa fórmula, certo? Então, essa fórmula nos define vetor ΔR. O que eu vou dizer para vocês? Que produto vetorial, exatamente isso, ele define esse vetor tal, certo? Então, produto vetorial, nesse caso, é o que? Tal no vetor R. Lembra que o módulo desse vetor unitário é 1, certo? Então, nós vamos definir produto vetorial assim que ele vai entrar na fórmula da mudança de um vetor cujo comprimento é constante. Então, nós vamos ter dr sobre d tempo, por exemplo, igual velocidade aquela instantânea, eixo instantâneo, no R. Essa é a fórmula que nós vamos ter. Por isso, nós vemos a importância desse produto vetorial aqui. Então, o que é produto vetorial? Vamos agora definir produto vetorial. Produto vetorial, às vezes chamado X. Produto X é o produto cruzado, não sei o que. O X entra na expressão desse produto. Então, produto vetorial de dois vetores, A e B. Então, esse produto existe somente em 3 dimensões. Importante. Não existe nenhuma outra dimensão espacial. Quer dizer, no espaço linear, somente em 3 dimensões. Então, esse produto vetorial dá um vetor. Essa é a definição dele. Segundo, propriedades do produto vetorial. Ele é linear. Então, se nós multiplicamos vetor por lambda e outro vetor por μ, esse produto vai ser igual à soma dos produtos A com B no lambda. Tá, lambda desaparecendo aqui. Mais μ A no D. Linearidade. Terceira propriedade, que talvez você não espera, ele é antissimétrico. Importante. Lembra, produto escalar, ele era simétrico, mas o resultado do produto escalar era número real. Aqui é um vetor. Então, significa que trocar ordem, troca sentido do vetor C, resultado do produto, certo? Obviamente, consequência disso, 3 já. Consequência disso que produto vetorial com vetor ele mesmo deve ser zero, porque trocar ordem não muda nada, mas deve aparecer sinal menos. Então, isso não se engana, esse vetor. Vetor tem 3 componentes no seu espaço vetorial de 3 dimensões e ele é vetor zero. Essas são propriedades do produto vetorial. Agora, essas são propriedades, mas definição ainda não foi dada. Quer dizer, dá um vetor, tem essas propriedades, mas como é que achar esse vetor C? Para isso existem duas possibilidades. Primeira, geométrica. Geometricamente, lembrando do nosso movimento no círculo, produto vetorial nós gostaríamos de seja assim, que o vetor do eixo N, ele multiplica o vetor da posição do ponto que vai ao longo do círculo. Vetor R, que dá essa posição. N no R dá um vetor tal, paralelo, quer dizer, um vetor que é paralelo ao ΔR. No mesmo sentido. Então, observa que, para isso, nós podemos determinar esse sentido ΔR assim. Nós geramos vetor N no sentido do vetor R. Primeiro no sentido do segundo. Geramos, quer dizer, no plano ortogonal ao plano desse quadro. Vetor N ortogonal ao plano do círculo. Geramos. E usamos lei de Saccaroli. Saccaroli é aquele objeto que você usa para abrir garrafas. Né? Se gerar ela nesse sentido, ela vai para cima. Né? Imagina que ela está colocada em cima do quadro. Então, esse movimento dá o sentido ΔR correto. Então, a lei de Saccaroli. Então, observa que existe 2 sentidos. Nosso espaço, 3 dimensões. Porque 3 dimensões tem um plano, mas tem outra
dimensão, que é o eixo ortogonal ao plano. E por isso tem dois sentidos. E por isso que não existe definição do produto vetorial mais que e menos também, que três dimensões, mais que três dimensões. Porque precisa um eixo fixo quando separar dois. Então, deve ter três dimensões. Agora, como é que então definir produto vetorial geometricamente? Tem vetor A, tem vetor B, eles têm um ângulo, se eles são paralelos ou antiparalelos, a essa regra 3 já dá zero já, e não precisa definir nada. Então, nós geramos primeiro vetor no sentido do segundo. Então, talvez melhor usar outra coisa. Geramos no sentido do segundo. E usamos a lei de Saccaroli. A lei de Saccaroli fala que ela deve ir no sentido ortogonal, o plano do quadro, no eixo ortogonal, o plano do quadro, nesse sentido. Então, o resultado, o vetor C, vai ser nesse sentido. Certo? Então, se você olha por trás desse plano do quadro, você vê que essa carola vai para frente. Se de cima, ela vai no seu sentido, que ela saia do quadro. Certo? Então, esse sentido. Só precisa definir sentido, porque eixo é definido. Então, o resultado do produto vetorial de dois vetores é um vetor C, que primeiro é ortogonal ao plano dos vetores A e B. E segundo, sentido desse vetor C, lei de Saccaroli, quer dizer, aquele desenho do Saccaroli que está usando isso, lei de Saccaroli. Ou rolas, não sei como é que é. Lei de Saccaroli. Elas todas são de mão direita, também, tem duas mãos, mão direita e mão esquerda. Se você usar ela de mão direita, claramente você deve gerar, se de cima para baixo, fora de você, certo? O sentido contrário será difícil gerar. Por isso, lei de mão direita também pode ser chamada. Lei de mão direita ou lei de Saccaroli. Então, essa é a definição geométrica do produto. Agora nós damos somente o sentido e o eixo, mas não o comprimento do vetor C. Comprimento do vetor C. Como que achar? Lembra que nós temos nessa definição de mudança do vetor R que gira, né? Cujo comprimento é fixo, dá pequeno giro, certo? Esse vetor delta R, ele é dado, delta R é dado como delta φ no produto vetorial do vetor que tem comprimento 1 e vetor R tem comprimento R. Então, aqui entrou comprimento R, observa, entrou comprimento R, esse vetor está unitário. Então, precisa entrar, e comprimento do vetor N é 1. Então, comprimento do vetor C deve ser proporcional, porque A e B a gente pode trocar a ordem, lembra? Se é proporcional um comprimento, deve ser proporcional ao outro também. Então, vai ser A e B. Só que não é tudo, certo? Se A e B paralelos é zero. Então, observa aqui que nesse caso, nós temos vetor N ortogonal ao plano do círculo. Então, ortogonal a ele. E se não é ortogonal, o que acontece? Precisa pegar a parte ortogonal. Então, colocar o seno do ângulo. Então, quer dizer, se A é nosso vetor N, e B é nosso vetor R, naquele desenho, N deveria ser, na verdade, ortogonal. Então, A é N mais A paralelo, certo? Paralelo, quer dizer, aquele que tem comprimento paralelo ao vetor B. Esse não importa. Importa somente ortogonal. Então, o que nós temos? A igual a paralelo mais a ortogonal. Esse ortogonal é igual a ortogonal igual N no comprimento de ortogonal. Comprimento de ortogonal igual a comprimento do A no seno do ângulo entre A e B. Dessa regra nós temos esse aqui. Esse comprimento do vetor A ortogonal ao vetor B. Parte do vetor A ortogonal ao vetor B. Então, vou escrever isso mais bonito, né? Então, por que nós temos? Porque comprimento do vetor, parte do vetor A ortogonal ao vetor B é dado como essa forma. Por isso nós temos aqui esse produto de comprimentos, porque produto vetorial antissimétrico, e nós já temos um comprimento de vetor outro, por essa razão, deve ter simétrico nesse sentido, quer dizer, simétrico do ponto de vista que entram ambos comprimentos. E somente nós
temos parte ortogonal, porque nós precisamos somente parte ortogonal. Ó. Parte paralela de um vetor, se pegar um vetor B, por exemplo, no produto A e B, né? Considerar o vetor A, precisa somente parte ortogonal. Então, essa é a definição geométrica. Tem outra definição. E agora, para passar a outra definição, lembra que na aula passada eu falei que existem duas classes de referenciais com vetores ortogonais. Eu também chamei primeiro vetor I, segundo J e terceiro K. Tem ordem dos vetores, primeiro, segundo, terceiro. Falei que isso deve ser de mão direita, assim que o dedo indicador é primeiro, mais longo é segundo, e o dedo grosso é aquele que é afastado, né? É o terceiro. Mão esquerda, então esse é mão direita. Mão direita. Gente, eu falei que vamos considerar somente referenciais que são alinhados à mão direita, quando gerar eles no espaço. E tem de mão esquerda, que nós não vamos considerar. E também tem vetores I, J e K. Então, agora vai ter diferença, certo? Diferença entre as duas classes vai entrar aqui no produto vetorial. Quando definir o produto vetorial. Então eu quero o produto vetorial de dois vetores que são já ortogonais. Ficam no plano XY. O resultado dele, a gente sabe, ortogonal ao plano é vetor K. Comprimento do vetor K, dado como essa regra aqui. Comprimento de cada um na seno de ângulo. Ambos são 1, então esse vetor K. Certo? Depois, precisa achar ou não produto de outros possíveis. Então, I com J a gente tem, I com K e K com J. Não precisa. Observa o seguinte, tem troca cíclica. Tem essa regra que a gente pode memorizar. Troca cíclica dá o resto do produto. Então, você quer I, J dá K. I na J dá K. Se você quer J com K, você faz troca cíclica nesse ordem. Então, J você deve jogar o primeiro. K, então, vai no lugar do J. E I vai no lugar do K. Então, nós vamos ter produto J no K, vai dar I. Observa que não é K no J. J vem primeiro, K segundo. Então, nessa ordem cíclica, K vem primeiro, I segundo. Então, K no I dá J. Troca cíclica ou observar a ordem cíclica. Quer dizer que você chegou ao K, o seguinte é I. Você volta de novo. Então, K primeiro, I segundo. E nesse caso, não tem menos. A diferença entre dois classes de referenciais, mão esquerda e mão direita seria... você não consegue alinhar, como eu falei, mão direita e esquerda, todos os dedos iguais, você não consegue alinhar de nenhum jeito, certo? Senão quebrar seu mão, né? Quebrar seu dedo. Então, de mão esquerda, se alinhar dois dedos, I, J, I com vírgula, J com vírgula, mão esquerda agora, K vai ser no sentido contrário, isso que é a diferença. Mão esquerda. Agora, no sentido contrário, mais ortogonal. Então, produto I com J, se definir ele geometricamente de acordo com o referencial de mão direita, vai dar menos K com vírgula. Mão esquerda não serve para a definição do produto vetorial, certo? Agora, então não pode usar mão esquerda aqui, que vai parecer menos, no sentido contrário do vetor K. Isso somente acontece no espaço de 3 dimensões, por isso nós temos duas mãos, né? Nesse caso, simetria completa. Agora, vamos voltar ao nosso produto vetorial. Se nós temos produto vetorial de vetores da base, agora a gente pode definir a partir disso. Então, outra definição. Definição 2. Quer dizer, definição 2 usando a base. Definição 2. Definição 1, aquela geométrica. Então, geométrica, desenho. Definição 1, certo? Essa é a definição 1, essa é a definição 2. Agora, para a definição 2, nós usamos dois vetores
arbitrários e expandimos eles em base dos vetores ortogonais de mão direita. Na ordem, então, I, J e K. Então, primeiro sempre I. Então, ordem indefinida. O K, a gente pode fazer troca cíclica, não importa. Mas a ordem cíclica deve ser observada. I, J e K. Então, nós temos A1, no I mais A2 na J, mais A3 no K. Isso multiplica no vetor B. B1 no I, mais B2 no J, mais B3 no K. Observa que o produto vetorial é linear, quer dizer, se multiplicar vetor por número, ele multiplicado por número. Somar dois vetores, ele soma dos produtos. E isso tanto para o primeiro vetor, tanto para o segundo. Quer dizer, linearidade em ambos vetores. Usando essa propriedade, a gente pode expandir. Agora, se a gente usa somente propriedade. Observa que nesse cálculo, nessa definição, a gente vai usar somente o que nós temos aqui, troca cíclica. Se lembrar isso e lembrar da troca cíclica, a gente pode calcular isso. Então, a gente define produto vetorial a partir de mão direita, referencial de mão direita. Isso destaca a diferença entre mão direita e esquerda, certo? No espaço de três dimensões, espaço linear de três dimensões. Então, nós temos, multiplicamos I com I dá zero. E agora, pegamos esse vetor, multiplicamos ele na esse, dá zero. Nesse segundo, não dá zero, dá K, certo? Onde nós vamos ter K também, vai ter aqui J no I, certo? Vai dar K, J no J dá zero. Então, a gente pode já, em nenhum outro lugar, aparece componente K. Então, componente K vai aparecer quando nós temos I no J, então A1 no B2, e nós temos J no I, observa que vem primeiro, então vai ser sinal menos K, vai ser A2B1, ó. E agora, a gente pode escrever assim, pensando na troca cíclica, 3, 1, 2, observa que 3, 1, 2 é ordem cíclica, 3 foi no primeiro lugar, 3 estava aqui, foi no primeiro lugar. Então, tem troca cíclica. Então, depois eu escrever J, por exemplo. J é segundo, né? Segundo, então, terceiro e primeiro. Observa que o primeiro poderia ir daqui no último lugar. Então, 2 devido ao J é número 2. Aqui, então, vai ter 3. Vai ver 3 do que? Do A, A3, B1, menos A1, B3, mais I é 1. Então, 2 e 3. Então, primeiro vem A. A2, B3, menos A3, B2. Um jeito. Se esse jeito você não gosta, existe outro, que simplesmente calcular a determinante da matriz 3 por 3. Só que nesse caso, uma fileira é vetores. Primeiro vetor vem na segunda fileira, segundo vetor vem na terceira fileira. Determinante dessa matriz. Como se calcula o determinante? A gente vai verificar o que eu escrevi lá. Talvez eu já fiz zero. Então, primeiro I. Pegamos esse determinante, a gente vai calcular, expandir a primeira fileira, porque a gente precisa de componente, mais fácil, né? Então, o menor aqui. Determinante daquele menor lá, certo? E nós temos I, determinante desse menor, A2B3, diagonal, menos não diagonal, A3B2, vamos ver, nós temos em cima, J, então nós pegamos J agora, J, né? J vai ser esse e esse. Essas duas colunas. Só que J tem menos, porque é segundo. Certo? Menos. Então, J menos significa que no lugar do A primeiro, certo? Vai o B. Então, ele deveria colocar A1B3 menos A3B1. Na verdade, vai ser A3B1 na diagonal. E depois, então, pegamos na diagonal e depois diagonal. Menos A1B3. Exatamente o que nós temos lá. E o K é mais óbvio, A1
B2 menos A2, B1. Ó. Então, essa é outra definição que talvez mais prática, porque dados vetores em componentes, a gente pode calcular imediatamente os componentes do produto vetorial. Não precisa de geometria nenhuma. Tá? Essa é a definição 2. Tendo essas duas definições, agora a gente volta ao vetor. Volta ao vetor que tem comprimento constante. Imagina o vetor A. Ele muda no tempo, por exemplo, mas tem comprimento constante. Então, nesse caso, cada momento de tempo pequeno, ele faz o quê? Pequena mudança, que pode ser escrita como... Então, vetor A, imagina o vetor A é delta A. Então, obviamente, posição nova do vetor A e vetor A anterior, né? Posição anterior, esses dois vão ser... Então, o vetor A faz pequeno movimento para tempo pequeno, delta t vai para o zero. Esse movimento, primeiro, tem plano, porque tem dois vetores somente. Nesse plano, a gente pode colocar os vetores ambos no centro do referencial, e os pontinhos dos vetores caem num círculo, pequeno círculo. Então, esse ângulo ΔΦ, a diferença entre dois vetores ΔA está aqui, certo? ΔA. Mais importante observar, quando o tempo é pequeno, ângulo é pequeno, essa ΔA pode ser aproximada, né? Então, eu escrevi aqui ΔA igual a ΔΦ, que não é unidade. Quer dizer, delta tempo vai para o zero, ΔΦ é pequeno, certo? E nós temos ΔA aproximadamente igual. Vetor A, então, imagina que esse plano tem normal do plano, N, vetor unitário. E normal do plano vai me definir vetor tangencial ao círculo, ao ponto onde posição do pontinho do vetor A, tal. E movimento do vetor A vai ser tangente a esse tal, em tempos pequenos. Comprimento de movimento vai ser ΔΦ no comprimento do A. Então vai ser tal, ΔΦ no comprimento do vetor A, certo? Mas o tal, ele é vetor que é ortogonal ao A, porque é tangencial, e ao N. Então, tal pode ser definido assim. Ele é vetor unitário, tá? Então, ele é produto vetorial. Gerando N no sentido do A, nós temos tal, sentido do tal, certo? Então, a definição é aquele lei de Saccaroli. Oh. Então, dessa fórmula, nós temos ΔA igual N, então, ΔΦ eu busquei primeiro, ΔΦ, tal no A exatamente é produto vetorial do N, ó. Então, nós temos essa fórmula. Observa que essa fórmula é válida para qualquer vetor que muda no tempo, em cujo comprimento fica constante. Então, ele faz rotações, só que as rotações têm, como eu falei no início dessa aula, eixo e velocidade angular instantâneas, que eles dependem do tempo. Esses dois parâmetros, na verdade aqui tem dois parâmetros, aqui três parâmetros. Três parâmetros definem movimento do vetor cujo comprimento é constante. Esse movimento é mais complicado, talvez, do nosso curso. A gente vai entender ele para definir depois movimento mais simples. Falar, por exemplo, que eixos do nosso referencial são constantes. Isso significa que esse movimento tem velocidade igual a zero. Velocidade angular igual a zero. Então, eixo constante. Isso precisa também para fazer a troca de um referencial a outro, que não tem eixos paralelos. Eles são criados de um de outro com uma rotação. Por exemplo, pega uma direita e gira ela, você vai criar vários referenciais na classe de mão direita, certo? Como é que achar a transformação? Isso que a gente vai fazer agora. A gente vai achar uma matriz D que descreve o movimento de vetor A, aqui, cujo comprimento é constante. Mudança dele. Essa mudança, na verdade, a gente já deve saber que ela é dada por... Se escrever vetor em componentes, então eu vou escrever componentes do vetor, uma base ortogonal de mão direita, a gente sempre usa, certo?
como uma fileira, uma coluna, certo? E agora existe uma matriz que haja nesse vetor, da vetor A com vírgula, aquele que nós temos nesse desenho em cima, né? Essa matriz é matriz ortogonal. Por que ela é ortogonal? Porque se pegar vetor transposto, que é fileira agora, esses são componentes de base ortogonal. Então, produto vetor como ele mesmo, como vetores, né? E o produto desses, talvez deveria usar outra letra, ou talvez tudo bem. Por enquanto, uma notação A com flecha serve para vetor e para componentes como coluna, certo? Então, isso vai ser produto de A, certo? Tá, A, isso igual A com vírgula, né? Claro, isso é porque A não muda comprimento. Mas já com vírgula tem ele, em definição. Então, A transposta, ele A. Isso é nosso A com vírgula. Isso deve servir para qualquer vetor A. Então, matriz ortogonal, aquela que transforma um vetor que não muda seu comprimento. Esse vetor gira no espaço, certo? Na verdade, transforma todos os vetores. É um giro fixo para todos os vetores. Imagina que você gira referencial, sua mão direita. Todos os vetores fixos no espaço giram de um jeito fixo mesmo. E essa transformação é descrita por essa matriz. E essa matriz não deve mudar comprimento. Então, essa matriz deve ser ortogonal, que satisfaz essa propriedade. Quer dizer, matriz transposta nela igual a matriz diagonal. Matriz diagonal é aquela que tem todos os componentes, zero exceto diagonal principal. Essa matriz ortogonal. Agora, então existe matriz ortogonal que transforma vetor A, componentes dele. Então aqui são componentes, colunas. Nós consideramos vetores como colunas de componentes e transformação como matriz, certo? Agora, o que eu queria dizer é que essa matriz A, ela tem 9 parâmetros. Tem 3 fileiras, 3 colunas. 9 parâmetros. Mas ela tem essas equações. Essas equações de estrela. Essas são equações para essa matriz. Correto? Então, equações para essa matriz, quantos são? Tantos quanto não é 9. Por quê? Porque se pegar transposta dessa equação, toda a equação, e transposta ela mesma, né? Então vai ser a mesma. Então quer dizer, nesse produto somente parte diagonal principal não muda com a operação de pegar transposta. Então tem 3 equações que não mudam, mas tem 3 aqui de cima que ficam 3 de baixo. Então, transposição muda, troca essas equações, certo? Esses 3 de cima e 3 de baixo. Então, eles são as mesmas 3 equivalentes. Então, somente tem 6 equações. 6 equações temos isso aqui. 9 parâmetros, 6 equações, resta quanto? 3 parâmetros. 3 parâmetros. Isso é importante. Porque onde tem também 3 parâmetros. Pequeno giro. Voltamos a pequeno giro. Quantos parâmetros tem? Essa é a mesma transformação, esse mesmo desenho, que é dado por uma matriz L. Mas se ele é pequeno giro, ele também é dado com produto vetorial, certo? Onde tem quantos parâmetros? Vamos pensar aqui, nessa forma. Tem ângulo, 1 parâmetro. Tem vetor, mas vetor unitário. Quanto vetor unitário parâmetros tem? 2. Tem 3. Até aqui 3. Então, suspeita que toda transformação ortogonal dada como um giro, como produto vetorial. Pelo menos pequena transformação dada como isso. E é grande. Quer dizer, qualquer arbitrário movimento do vetor A cujo comprimento é constante no espaço 3 dimensões, também pode ser escrito com uma rotação onde eixo é fixo e ângulo é fixo. Mas ângulo finito. Não nessa fórmula aqui. Não essa fórmula não. Essa fórmula seria somente para pequeno giro.
para grande giro, nós temos matriz. Então, o que eu quero dizer? Que essa matriz sempre pode ser apresentada com 3 parâmetros, que são 2 para o vetor unitário e 1 para ângulo. Isso define tudo o que precisa saber. Então, qualquer transformação unitária, que estou afirmando agora, tem eixo arbitrária, quer dizer, você gira a sua mão direita por 30 minutos, mas lembra a posição inicial, posição final. Compara os dois, essa transformação dela para uma matriz L ortogonal. Essa matriz L tem eixo, tem ângulo. Então, imagina que esse eixo N, um dos dedos da sua mão direita, por exemplo, primeiro indicador é esse, vetor A. Então, vetor A e vetor A é seu dedo indicador, certo? Tem eixo, que tem um ângulo entre com dedo, tá? E tem ângulo de giro, Então, se girar vetor A em torno do eixo N, ele vai fazer um círculo. Então, vou desenhar esse círculo. Então, na verdade, todo vetor vai fazer o cono, certo? Ele vai girar nesse sentido, porque é o sentido do eixo. Então, o sentido do giro é dado pela lei de Scarola também. Você olha no eixo e desloca essa carolha ao longo do eixo. Ela vai girar no sentido do giro do vetor A. Ok? Agora, se esse é o giro, né, tem ângulo φ do giro. Quer dizer, esse vetor pode ter posição, por exemplo, aqui. Ó, A com vírgula. Certo? E tem esse comprimento que ele passou ao longo do círculo, certo? Ele passou ao longo do eixo fixo, então, sinceramente, parte do círculo, aquele em vermelho, certo? Esse aqui tem ângulo, certo? Então, se olhar de cima, você vai ver o círculo, ponto do vetor N, e vetor A, que vai fazer assim, ó. Você vê, ele não está saindo do N, está saindo do centro, ou fixo, até esse círculo. Ele vai fazer esse movimento ao longo do círculo, ter posição A com vírgula, esse ângulo φ, naquele círculo. O que estou afirmando? O seguinte, existe eixo N e ângulo φ para qualquer matriz ortogonal. E essa matriz ortogonal vai ser dada como giro ao longo desse eixo nesse ângulo. Esse giro é finito, então aquela fórmula pequena não vai servir. Mas a gente vai achar outra fórmula, pensando assim. Então, se o eixo é fixo e não depende do tempo, certo? Quer dizer, derivada desse eixo sobre tempo é zero. Bom, ângulo muda no tempo de um jeito arbitrário, tudo bem, mas tem derivada, certo? Tem velocidade instantânea que pode mudar. Mas nós temos giro fixo. Vamos pensar na velocidade que é constante. Então, só define o tempo que passou. Tá, delta t. Delta t na v é igual ao φ, certo? Então, o v você define o tempo. Define delta t da ômega, certo? Φ é fixo, dado. Ok, então agora giro acontece, por exemplo, no tempo delta t. Um tempo pequeno, delta t, nós temos posição do vetor A. Delta A, mudança do vetor A, igual aquela fórmula que nós temos antes, delta φ no N no A, certo? Agora, observa a utilidade do produto vetorial. Agora, delta φ no N é fixo, certo? E essa é a mudança do vetor A, talvez deveria escrever assim, ó, delta φ, certo? Delta φ pequeno, certo? Então, delta t, que é delta φ aqui, e duração do tempo vai ser t capital, ó. Esse é pequeno, certo? No pequeno intervalo do tempo delta t, temos mudança do vetor A, aproximadamente isso. Certo? Então, quer dizer, a derivada desse mudança do vetor sobre tempo pode ser calculada daqui, nós temos, certo? Ômega, nossa ômega é constante, N não, certo? Posição instantânea. Agora, A depende do tempo, certo? Então, essa fórmula significa essa fórmula. Mas não preciso pegar a derivada sobre tempo. Posso pegar a derivada do A como função do φ. Quiser outra função, mais do φ. O que vai dar? Φ desaparece. A função do φ. Certo? Produto vetorial. Então, o que precisa fazer para achar a matriz da transformação? Precisa escrever isso na forma de vetor, coluna e matriz. Então, A vai ser coluna agora, descomponentes, e precisa achar matriz L.
Primeira coisa, achar isso como matriz. Essa operação, que é produto vetorial, aplica no vetor A, dá outro vetor, então deve ser uma matriz. Então, essa matriz, observa, eu vou notar assim, matriz da transformação, que é produto vetorial, eu vou notar somente N com X e em cima. Essa notação eu uso nos livros, talvez você não vai achar, mas ninguém se preocupa com calcular essa coisa. Como é que achar essa matriz? Nós temos produto vetorial N1, N2, N3 e JK, A1, A2, A3, dá. Então, a gente lembra componentes. Por exemplo, I, componentes I vai ser I e JK são vetores da base unitária, mão direita. Agora, I vai dar N2A3, N2A3 menos N3A2. Certo? Daí para frente. J dá, lembra que tem menos, então entra na diagonal primeira. Então N3, N3A1 menos N1A3. E K dá N1A2 menos N2A1. Sempre os índices trocam, né? Agora, como que escrever esse resultado disso como fileira, né? Pegar componentes e achar a matriz N assim, M, essa matriz M, ou N, X, essa matriz 3x3, dada observando como nós agimos na fileira de A. E nós temos resultado disso. Que o resultado disso vai ser N2A3 menos N3A2. Então, agimos como isso. Como essa matriz. Tem N3A1 menos N1A3. N1A2 menos N2A1. Ok. Observando isso, observa. Agora colocamos elementos dessa matriz. Então, o primeiro componente do resultado envolve somente vetores A2 e A3, não A1. A2 vem com menos, então menos em 3. A3 vem com mais, então é isso. Segundo, A3, A1, N3, A2 não entra A3 menos N1. Terceiro, entra A1 menos N2, entra A2, N1 e A3 não entra. Essa matriz, talvez deveria escrever um pouco mais. N3, 0 e A2 aqui e menos N1. Então, observa a estrutura dessa matriz. Ela é matriz não simétrica. Quer dizer, pegar a transposta dela é igual a menos essa matriz. Propriedade dessa matriz. Importante. Por isso, o diagonal principal é 0. E observa que nessa matriz tem componentes do vetor N nessa forma. Acima do diagonal principal, N2 e menos N1. Se lembrar isso, você lembra toda a matriz. Então, observa que 3, 2, 1, no sentido contrário da ordem. Só que esses, em cima da diagonal principal, tem diagonal mais 1, esse diagonal tem menos. Pronto, matriz definida. Então, nós definimos a ação. Ação aqui, nessa fórmula aqui, nós precisamos achar vetor A para ângulo finito. Nós sabemos a derivada dele em qualquer posição do ângulo. O ângulo varia de 0 a 1 φ e tal. Φ, na verdade, deveria colocar esse φ como φ capital, φ grande, né? Φ grande, né? Então, deveria colocar esse φ grande, φ grande, né? Porque o φ, nós temos o φ que é parâmetro que corre, e φ capital é φ resultado dessa corrida de ângulo, né? De 0 a φ capital. E nós temos a equação, certo? Derivada do vetor A sobre φ. Então, de mesmo jeito como no FUV, ou funções de várias variáveis, se pensar nos componentes do vetor A, você pode expandir essa coluna de componentes em função inserido Taylor respeito ao ângulo φ. Só que agora vai ser matrizes, que são multiplicadas a vetor. Então, nós temos vetor A no ângulo φ igual vetor A no ângulo 0 mais derivada do
no mais derivada no tempo no ângulo zero. Esse derivada é simplesmente matriz n no vetor A no tempo zero. No ângulo φ mais segunda derivada dá derivada do vetor A segunda vai dar derivada do A vai aparecer mais uma matriz que haja no dentro desse produto aqui, que nós temos aqui, no dentro vai aparecer. Então a segunda derivada vai ser no dentro. Matriz n duas vezes, quer dizer, duas vezes produto. E matriz n, ou de outro jeito, com matriz n em quadrado, certo? No zero, φ quadrado sobre 2 fatorial. Mais o termo n, o termo m vai ser índice, vai ser matriz na ordem n, a no zero, esse φ na ordem m fatorial. Então, observa esse série do Taylor, que isso aparece, que isso lembra para você. Então, série do Taylor, por exemplo, do n do φ. N é parâmetro, φ é escalar, esse é exponencial. Vai ser a mesma série, né? Só que aqui vai aparecer 1 mais n no φ mais n quadrado, φ quadrado. N é escalar. 2 fatorial mais mais n na ordem m, φ na ordem m, n fatorial mais aí para frente. Certo? Então, essa expansão aqui do vetor A, 3 componentes. Parece a exponencial, só que exponencial onde n substituído por matriz n, matriz 3x3, certo? E o resto é mesmo. Então, vetor A do φ, então, vai ser exponencial por analogia, porque seria o mesmo resultado mesmo. Quer dizer, nós definimos a exponencial da matriz usando isso aqui, essa seria. Somente isso que eu estou falando. Nada mais. Certo? Então, nós temos n. O φ a gente pode colocar primeiro ou segundo, não importa. A no zero. Então, nós temos nossa transformação. Isso é nossa matriz R. Matriz ortogonal. Por que essa matriz ortogonal? Vamos ver transposta. Transposta da matriz R. Então, você expande esse matriz em série. Então, série vai ser. Então, primeiro vamos expandir matriz R em série. Primeiro vem 1. Por que vem 1? Porque aqui tem 1. Matriz 3x3, diagonal principal. Mas depois tem φ n 1 fatorial, só por ser igual, tá? Φ na ordem m, n na ordem m. Essa matriz na ordem m, que é matriz multiplicada por ela mesma, m vezes. Agora, pegar a transposta é muito fácil. Transposta da 1 dá 1, transposta do n questão dá menos, então eu vou colocar menos, n questão, transposta de m. Mas aqui na ordem m vai aparecer φ na ordem m menos n na ordem m, transposta do produto transposto, porque é a mesma matriz, ordem não importa. Então observa aqui, na verdade esse menos pode entrar no φ. E essa é a mesma coisa aqui, matriz R menos φ n, certo? Então, se matriz R definir como matriz que tem ângulo e eixo, matriz transposta vai ser essa mesma matriz, onde ângulo trocado pelo menos ângulo, sentido é mesmo, eixo fixo, tá? Então agora, usando a mesma propriedade de dois exponenciais n no φ, n no menos escalares igual n soma, né? E 0 igual a 1, nós temos isso, né? Aqui nós temos como matrizes R, no R transposta vai ser matriz N, então φ, como costume, coloco primeiro, menos φ N, porque a matriz é a mesma, então ela é comutativa, essa seria, tem outra única matriz N, então pode adicionar no dentro do exponencial φ menos φ no N, igual o que? E 0, observa que é 0, cria o vetor que é 0. Vetor que é 0 faz o que? Nada. Quer dizer, essa seria acaba ao primeiro elemento. Porque o φ é 0. Pode pensar que o vetor não é 0, mas o φ é 0. Acaba no primeiro elemento. Então, esse é 1.
Matriz diagonal. Então, essa matriz geralmente transposta. Matriz tem 3 parâmetros. Então, qualquer matriz transposta pode ser expressa. Agora, esse é o teorema. Como exponencial de uma matriz antissimétrica, que tem essa forma. Tem um ângulo φ, ângulo, e tem um eixo. Certo? Ângulo e eixo. Quer dizer, eixo, vetor unitário. Então, qualquer rotação em espaço de 3 dimensões dado por essa forma. Então, isso é a conclusão da nossa aula. Nós introduzimos o produto vetorial porque ele precisa para descrever rotações em 3 dimensões. Quer dizer, movimento dos vetores que tem comprimento fixo. Ou rotação de referencial de mão direita. Quer dizer, 3 dedos na posição de mão direita, de referencial de mão direita fixos, e você gira esse referencial. Esse giro é descrito por uma matriz do tipo L, onde o φ talvez é função do tempo. Certo? Então, de novo, tem uma pequena diferença entre rotação fixa já feita, tem ângulo e eixo, e rotação que depende do tempo. Cada momento de tempo, ela tem ângulo φ e eixo N, que depende do tempo, esse aqui. Também é rotação finita nesse ângulo, talvez pequeno, talvez não, né? Talvez não pequeno, mas tem ângulo e eixo. A rotação composta de várias rotações desse jeito, então, na verdade deveria escrever ele φ1, por exemplo, eixo 1, N1, certo? Agora, tá aquela aqui tempo, mas vamos pensar na composição das rotações primeiro. Rotação que é rotação ele φ1, N1, φ2, N2, composição das duas rotações, assim, se faça a primeira rotação, ângulo não é vetor, por enquanto, φ2, φ1, né? N1, isso é rotação que também tem ângulo φ e eixo N, só que observa que você não pode adicionar eixo e chamar isso eixo resultante. Isso não é verdade. E ângulo também não é igual à soma dos ângulos. Se eixos não são no mesmo sentido. No sentido mesmo é soma dos ângulos. Por quê? Porque se expandir nossa matriz de rotação, inserir do Taylor e expandir outra, nós temos a mesma matriz. Então pode combinar series como na função de uma variável. Exponencial, produto dos exponenciais e exponencial da soma dos argumentos, certo? Só que, no geral, composição das rotações envolve vários eixos, mas pequenas rotações. Combina assim que nós temos combina como do mesmo jeito que nós adicionamos vetores. Então, eu poderia definir vetor, na verdade, único para essa rotação cada uma. Então, para poderia definir vetor que é comprimento do vetor e ângulo e direção do eixo. Então, φ2. Do mesmo jeito, agora definimos vetor que na verdade não é vetor, como a gente viu agora. A gente não pode adicionar e chamar essa nova rotação que é a combinação dos dois. Não, isso não é. Mas pequena rotação, esses dois ângulos vetoriais são vetores. Por quê? Então vamos considerar pequena rotação primeiro. Pequeno ângulo, eixo arbitrário, certo? Então ela é expandir seria do Taylor essa matriz. Nós temos primeiro termo somente a gente deixa. E o resto a gente joga fora. Certo? Segunda rotação. Então nós temos duas rotações desse jeito. Então nós combinamos delta φ1 N1 mais, e na verdade de colocar na outra ordem, mas não importa. Primeiro em segundo, depois primeiro. Certo? Combinação disso. Então multiplicamos ambos series, né? Até o primeiro termo.
termo linear e ângulo. Então, temos 1 na 1 na 1. Mais soma dos ângulos no vetores do eixo respectivos. Ó. Mas nada mais, porque o resto termos elevados. Então, observa que se nós definimos ângulo ΔΦ1 como isso, então isso vai ser como ângulo ΔΦ1. Então, ΔΦ1 vai ser e ΔΦ2 para nós vai ser isso. Isso é uma pequena rotação. Então, a pequena rotação é isso. Pequena rotação, nós temos pequeno ângulo. E se nós multiplicamos uma matriz por escalar, nós multiplicamos cada componente por escalar. Então, significa que esse produto vai ser nada mais do que vetor ΔΦ1, matriz que corresponde a desse vetor, quer dizer, do mesmo jeito como para o vetor n, lembra? Nós colocamos elementos do vetor nessa ordem, entradas não diagonais. Então, vai ser soma de dois produtos, dois, quer dizer, matrizes, né? Ainda não terminei de mostrar que a gente soma ângulos. Mas agora, duas matrizes compostas de mesmo jeito, você adiciona. Então, você adiciona componentes iguais, né? E tem matriz formada de mesmo jeito. Então, por isso que nós temos isso aqui, soma como dois vetores, matriz que corresponde a esse vetor, e esse é o resultado da nossa rotação, certo? Então, você pode escrever aproximadamente, porque a gente não considerou termos elevados. Então, aproximadamente, essa rotação é nesse ângulo, que soma de dois ângulos. Então, se definir rotação no pequeno ângulo como rotação que tem ângulo e eixo, combinação de duas rotações fica muito simples. Nós demonstramos que esse produto, aproximadamente, até a primeira ordem, essa matriz aqui, ou essa fórmula, adição de pequenas rotações. Isso também significa que velocidade angular, que nós podemos definir como mudança desse ângulo sobre um tempo, se tempo ocorreu quando o ângulo mudou, aproximadamente. No limite, isso vai ser derivada. Então, nós temos derivada como vetor, né, sobre tempo. Isso pode depender do tempo, pode ser função do tempo. Eixo da velocidade angular e comprimento pode mudar. Mas, instantaneamente, nós temos rotações que são com eixo, quer dizer, com velocidade angular fixa nesse momento do tempo. Aproximadamente isso. Então, para cada igual a 1 e 2 da nossa soma. Então, nesse caso, a gente pode também escrever a rotação como pequeno ângulo e eixo, certo? Isso nós temos nosso delta... delta t não, a velocidade angular. Esse é o nosso ângulo. E nós somamos os dois, certo? Observa que delta t é o mesmo. Nesse caso, o tempo corre, duas rotações acontecem no mesmo tempo, certo? Mas assim que na verdade isso não vai valer, porque se o tempo corre igualmente, eles acontecem simultaneamente, simultaneamente, quer dizer, nós temos isso desde o início. Então, quer dizer, soma de dois rotações, se eles acontecem simultaneamente, vamos ver o contrário dessa fórmula. Então, esse 1 mais 2 delta t aproximadamente pode ser feita assim que uma rotação acontece primeiro e a segunda rotação depois. Quer dizer, a gente pode escrever assim, rotação, que é a soma de dois, a gente pode expandir, quer dizer, vetor do velocidade angular para pequena rotação. Esse é o que eu escrevi, na verdade, nosso ângulo, soma dos ângulos. Aproximadamente, se o tempo é pequeno, a gente pode escrever isso como produto de duas rotações.
Pode ser na outra ordem. A ordem não importa porque o tempo é pequeno e esse resultado não depende da ordem aqui. Isso significa que nossa velocidade angular adiciona e dá velocidade angular, quer dizer, resultado. Desse ponto de vista, nós podemos adicionar velocidades angulares, certo? Velocidade angular é um vetor, mas não como um vetor de velocidade normal, que a gente vai definir depois, né? Mas tudo bem. Velocidade angular é um vetor, só que não é vetor como o vetor da posição, porque essa velocidade angular adiciona só para pequenas rotações. Então, isso termina a aula de hoje. A aula de hoje termina praticamente toda a introdução à matemática.